Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus por essa oportunidade de evangelho maravilhosa que estaremos realizando agora. Que os bons espíritos vão na casa de cada um que estiver realizando o evangelho, tanto agora ao vivo quanto quando estiver gravado. Que o Senhor possa nos abençoar e que eu consiga fazer uma boa interpretação do evangelho e que todos aí que estiverem realizando o evangelho também consigam. Iniciamos agora esse evangelho, que assim seja. Então hoje o texto é benefícios pagos com a ingratidão, tá? Vamos lá. Benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos. Então ele faz uma pergunta, né? Ele começa fazendo uma pergunta. O que a gente tem que pensar das pessoas que, ou seja, as pessoas que ajudaram outras pessoas, né, que fizeram o bem, fizeram a caridade aí, mas foram pagas com a ingratidão, que acontece na maioria das vezes, convenhamos, né? Acho que todo mundo aqui que tá na live já passou por uma ocasião onde a gente ajudou uma pessoa e a pessoa pagou com ingratidão. Ele pergunta, né? E ele fala, essas pessoas que fizeram isso, que foram pagas com ingratidão, não fazem mais o bem, ou seja, elas param de fazer o bem com medo, né, de reencontrar os ingratos. Então a pessoa para de fazer o bem, porque uma vez que ela fez, três vezes que ela fez o bem e ela foi paga com ingratidão, ela para de fazer o bem porque ela não quer mais que as pessoas fiquem pagando ela com ingratidão, né? E daí ele pergunta o que a gente tem que pensar disso. E agora veio a resposta aqui. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Na lata, né? Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. Então ele deixa bem claro, pessoas que param de fazer o bem porque gostariam de receber algum reconhecimento, de receber um obrigada, um gratidão ou qualquer coisa do gênero, é muito mais egoísta do que caridosa. Porque quando ela faz o bem, por mais que na hora que ela estiver fazendo bem ela não vai estar pensando nisso, depois que ela termina de fazer o bem, ela gostaria de escutar um obrigado, gostaria, né, de, ser reconhecida. Mas você não tem que pensar, né? Você não tem que querer. E aí ele vai continuar agora. O benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então aqui ele tá falando, já deixando claro, que para você fazer o bem, você tem que fazer o bem desinteressado de qualquer tipo de coisa. Seja se você quer ganhar um reconhecimento tipo de obrigado, ou se você quer ganhar algo em troca, qualquer coisa, você não deve pensar nessas coisas quando você tá fazendo o bem, ok? Porque Deus só reconhece o benefício desinteressado, né? Aí ele continua aqui. Também são orgulhosos, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Então, também, além de ser egoístas, essas pessoas, elas também são orgulhosas, porque, né, ele deixa bem claro aqui, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés, né? Ou seja, a pessoa quer lá, né, receber reconhecimento e quer ficar sendo lambida pela pessoa que ela ajudou. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Então, também mais uma frasezona top. Então, pessoas que fazem o bem e depois ficam procurando, né, como que elas podem ganhar com isso, ou procurando o reconhecimento, elas não receberá no céu. Interessante isso, né? Mas Deus terá em conta aquele que não procura na terra. Então, Deus vai sim dar a recompensa, mas para aquele que não ficar procurando reconhecimento, a recompensa do bem que fez aqui na terra. Muito, muito importante. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo da antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Então, ele tá falando aqui que a gente tem que ajudar os fracos, não importa, né? Mesmo sabendo que a antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Então, assim, vai ter sim gente que não vai te reconhecer, vai ter sim pessoas que, assim, mano, você vai fazer o bem, a pessoa ela vai te dar uma facada nas costas. Acontece, gente, é sério. Por quê? Porque os humanos ainda são muito falhos. Acontece. Aconteceu inúmeras vezes.
Só que, tudo bem, por quê? Porque pelo menos você tem que pensar que a sua parte tá feita. Entendeu? Então você não tem que ficar procurando reconhecimento, ou tacando na cara da pessoa que a pessoa não fez isso, ou qualquer coisa do gênero. Você só tem que falar, tá bom, claro que você não tem que ficar sendo trouxa e fazendo sempre o bem pra aquela pessoa, né, que tá te tratando mal, por exemplo. Mas se você fez o bem uma vez e a pessoa foi uma otária com você, só se retira da vida da pessoa e não deseja o mal pra ela e perdoa e fica suave, tipo, de boa na sua, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu. Terá em conta. Tá. Peraí que eu li uma outra parte aqui. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pago, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, olha só que legal. Ele fala aqui, né? Porque provavelmente eu já fui esse tipo de pessoa que pergunta por que Deus permite que eu fazendo bem, eu buscando me melhorar, tem tanta gente que me trata mal e que não reconhece nada do que eu faço e que me maltrata e às vezes no final eu que saio perdendo. Porque na maioria das vezes é assim. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quer que a gente que a gente experimente um pouquinho dessa coisinha, a vossa perseverança em fazer o bem. Por quê? Porque isso fortalece a gente. A gente vê o quanto que é importante que a gente continue no bem. Porque a gente nunca vai estar errando se a gente estiver fazendo bem, entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai reconhecer isso. Então, ele faz isso para testar. Uma prova para que a gente passe. Que é normal, porque aqui na Terra a gente tá para quê? Para passar por provas e passar por expiações, né? Vamos lá. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Ele questiona, né? Estais certos, ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo? Infelizmente, não vedes sempre senão o presente, né? Trabalhais para vós e não pelos outros. Então ele tá falando aqui sobre a gente sempre focar no presente para que tudo que a gente plante, né, a gente já colha agora. Então assim, vamos focar só em nós mesmos, dane-se as outras pessoas, vamos focar só em fazer o bem para nós mesmos e o que a gente puder colher, plantar, né, para colher agora. Só que a gente não pensa que quando a gente ajuda uma pessoa, por mais que ela seja uma ingrata, mais cedo ou mais tarde a gente vai colher esse fruto. Só que é um fruto, como fala, é aquela famosa recompensa a longo prazo. Que normalmente o humano não gosta, né? Gosta a curto prazo. A gente gosta de recompensas de tipo assim, plantou, colheu. Mas essa recompensa, ela é uma recompensa muito boa e que faz muito bem, só que é a longo prazo. Então a gente tem que também, acaba que a gente desenvolve a paciência, a calma, né? A bondade com o próximo, né? A caridade com o próximo. Então assim, Deus sendo maravilhoso, como sempre. Tá. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será o seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá, acho que tá certo isso, reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. Ou seja, as pessoas que forem ingratas com você agora, se foram, as que serão, o que acontecer aí quando elas se desligarem do corpo físico, né? Ou seja, da nossa vida carnal aqui, voltarem a ser um espírito que é a nossa verdadeira face, né? Que é a gente realmente, a gente de verdade, elas vão ver, elas vão lembrar e elas vão ver o que elas fizeram com você. Não só com você, com outras pessoas que elas também foram maldosas, foram ingratas. E elas vão se arrepender muito. Mais cedo ou mais tarde, tá? Elas vão se arrepender, né? Porque daí depende muito do grau do espírito, etc. Mas mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza que elas vão ver isso e elas vão se arrepender. E aqui ele até fala, olha só que legal. Quer ver? Ó, eles vão falar, eles vão querer
pagar a sua dívida, ou seja, pagar essa ingratidão que eles fizeram com você numa outra vida, sendo aceitando mesmo uma vida de devotamento, ou seja, eles vão te devotar para com o seu benfeitor. Então, olha só que interessante, né? É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral. Então, às vezes você nem sabe, mas você está contribuindo para o teu adiantamento moral fazendo isso, né? De não ser, de continuar fazendo bem, mesmo que as pessoas sejam ingratas aí com você muitas das vezes. E reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Ou seja, um bem que você faz. Isso até no livro de André Luiz, Nosso Lar, né? Que é psicografado pelo Chico Xavier, mas é de André Luiz, pelo espírito de André Luiz. Ele fala, né? Eu não lembro como que é o nome do espírito que fala, mas ele pega e fala assim, que um bem feito jamais é esquecido. Porque é um bem, né? Você está fazendo bem para uma pessoa, não vai... O que for que você estiver fazendo de bem, vai aí contar alguma coisa pra tua evolução, pra tua existência, pro que for. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem, com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ou seja, você também terá, além disso, de você fazer um bem, que é um bem maravilhoso, você terá o mérito de você ter feito bem, ter quebrado a cara, que na maioria das vezes vai acontecer isso, ter quebrado a cara, mas ao invés de você falar, não vou mais fazer o bem pra ninguém, ou eu vou pagar na mesma moeda, que é bem pior, ou vou me vingar, porque também tem muita pessoa que pensa dessa maneira, que é totalmente errada. Não, você, claro que igual eu falei, você não precisa ser trouxa, se a pessoa te prejudicou, se a pessoa te machucou, você perdoa, você deixa a pessoa viver a vida dela, você vive a sua, mas você não deixa de fazer o bem, né, por causa dessa pessoa. Sabe? Nunca pare de fazer nada por causa de alguém. Se você tiver que parar, pelo menos que pare por você, tá? Mas por alguém, porque alguém te influenciou, porque alguém te chateou, porque alguém te decepcionou, não pare. Não pare, tá bom? Porque aí você terá o mérito de haver feito bem, desinteressado, ou seja, você fez o bem sem ficar pensando nas recompensas que você ia receber por isso e sem se deixar desencorajar pelas decepções que a vida te dá. Porque, olha, uma das poucas certezas que eu descobri que a gente tem nessa vida é as decepções que a gente carrega. Por quê? Porque como que a gente vai pagar nossas expiações? Como que a gente vai evoluir? Passando por, passando por angústia, passando por dor, passando por sofrimento, passando por decepções. A gente aprende assim. Vocês não percebem que quando a gente passa por uma situação super difícil que a gente aprende? Sabe? É assim mesmo, mano. Vai fazer o quê se o humano só aprende dessa forma? Se aprendesse mais fácil... Não, mas faz parte da evolução, né? Eu falo brincando, mas tá ótimo do jeito que tá. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres um dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Então, olha esse final. Acho que ele deixou o melhor. Não, foi tudo muito bom, mas olha esse final. Aí ele fala assim, né? Meus amigos, então, nós. Se a gente conhecesse todos os laços que na vida presente, ou seja, todas as pessoas, as ligações, as energias, tudo que a vida espiritual é. Porque quando a gente tá encarnado, realmente a gente não consegue ter uma visão muito grande, né? Por mais que tenha muita gente que tenha mediunidade, claro, mas não são todos, né? Mediunidade desenvolvida, que eu digo, né? Porque todo mundo é médium. Mas a gente ia conseguir ver, ó. Ele pega e fala isso aqui, ó. Pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres um dos outros. A gente ia conseguir enxergar muito mais do que só ligações carnais. E sim a gente ia ver como espírito, como irmão, e desejar o bem do nosso irmão.
não para receber algo em troca, ou por causa do ego, por causa do orgulho, mas sim porque você quer ver o seu irmão tão evoluído quanto você, caminhar lado a lado para que juntos consigam aqui, ó, pro progresso mútuo, para que todos uma hora sejam espíritos tops, espíritos evoluídos, porque a gente caminha consequentemente para isso, entendeu? Do átomo ao anjo. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter vivido tantas existências, evoluído tanto, que a gente vai estar um espírito muito top. Agora, somos uns Zé Ruelas. Mas somos Zé Ruelas querendo se melhorar, que é uma das qualidades que, olha, maravilhosa, porque, né, e as pessoas que sabem disso e não querem se melhorar. O importante é você sempre querer se melhorar, querer fazer o bem, querer evoluir para o bem. Porque assim, olha, eu juro por Deus, você só vai se dar bem. Sério. E aí ele permite, né? Ele termina aqui, desculpa. A gente admirar muito mais do que a gente já admira, sendo encarnados, a sabedoria e a bondade do Criador. Ou seja, a gente admira muito mais Deus, mais do que a gente já admira, né? E a bondade do nosso Pai, Deus maravilhoso. Evangelho bom? Evangelho muito bom. Tem alguma coisa pra falar? Faça o bem sem olhar a quem, sem querer receber nada em troca, nem pelo seu ego, nem pelo seu orgulho. Faça o bem. Tome cuidado para não ser trouxa? Tome cuidado para não ser trouxa. Mas não deixe de fazer o bem só porque uma pessoa te decepcionou ou te chateou. Você nunca pode ser vulnerável a esse ponto, porque quando você é vulnerável a esse ponto, a pessoa esperta que revê isso pode ter certeza que a pessoa vai te ferrar. Entendeu? Você nunca pode deixar que ninguém te mude, que diminui, que te aumente, o que for. Entendeu? Então eu vou finalizar e aí vocês podem tomar o copo de água, tá bom? E falem o que vocês acharam do evangelho, por favor. Eu quero saber a opinião de vocês, porque se vocês não falam, a gente não consegue debater e conversar, né? Então me deem a sua opinião aí, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada a Deus por esse evangelho maravilhoso. Muito obrigada a todos os bons espíritos que conosco estiveram aqui realizando o evangelho, que foram na casa aí de cada um que está realizando o evangelho e que fluidificaram a nossa água. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Tomem a água de vocês. Ai. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram? Gostaram? Me contem o que vocês acharam. Eu gostei muito desse evangelho, viu? É um texto, assim, que eu vou pegar e ler sempre. Que é bom. O assunto foi feito para mim. Gratidão, imagina. Mas é bem interessante, o evangelho... Os espíritos, eles sempre fazem isso. Foi para mim. Ai, que bom. Mas eu acho que é um assunto... Isso é verdade. Esse tema que caiu foi bem interessante, porque é um assunto que todo mundo já passou. Fala aí, todo mundo já passou por isso, né? Então, interessante que a gente veja a visão de um espírito top falando sobre isso. Gostei muito, ótimo, top. Eu cheguei no final. Não tem problema, vai ficar gravado, então você pode fazer depois. É muito importante que você faça o evangelho, tá? Deixa eu ver aqui. Eu gostei, muito bom, maravilhoso, grandioso, com muita sabedoria e gratidão. Pode falar a página do evangelho? Claro, vai ficar também na legenda quando eu compartilhar esse evangelho. Mas o nome do texto, né? É Benefícios Pagos com a Ingratidão, capítulo 13, tá? E é do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aqui no meu evangelho é a página 140 e termina aqui, vai para a página 141. Tá bom? Passei hoje, aprendemos muito sempre, top mesmo, mas consegui absorver, graças a Deus, topíssimo. Eu conheço um pessoal que me magoou muito e eu cortei relações, pois sempre ajudei ele. Vou procurá-lo para perdoar. Então, mas tem que tomar cuidado, porque... Por exemplo, se você não é uma pessoa que você gostaria de ter na sua vida, porque isso você não é obrigado.
Você só tem que perdoar e desejar o bem pra pessoa. Só que assim, se a pessoa, você sabe que a pessoa pode depois te prejudicar de novo, te magoar. Você já fez isso uma vez, você não precisa, né, continuar prosseguindo com isso, porque você já fez a sua parte. Mas não tenha raiva, não queira ter o mérito da pessoa te reconhecer e fique em paz, tá bom? Porque, né, tem gente, por exemplo, eu tenho uma pessoa, pra quem não sabe, eu já fui casada. Essa pessoa, ela me prejudicou muito. E eu tentei ajudar ela bastante. Mas aí, depois que acabou, né? Por mais que eu seja que a pessoa não mudou, eu não vou procurar, porque eu sei que no final quem vai me prejudicar é eu. Então, assim, eu perdoo, eu desejo tudo de bom. Mas distante da minha pessoa, por favor. Entendeu? Porque não dá certo, não. Oi, entrei agora na live, peguei o final, mas adicionar um sininho para quando tiver a próxima live eu participar desde o começo. Sim, mas Robson vai ficar compartilhada, tá? Ela vai ficar salva, então você pode fazer o evangelho, porque é muito importante que você faça o evangelho, tá bom? Superação. Não consegui focar no evangelho. É coisa dos obsessores ou do TDAH? O TDAH você tem que analisar como você é no seu cotidiano normal, né? Mas os obsessores fazem direto isso. Eles colocam um sono. Os obsessores é complicado. Já tinha lido essa parte em uma dos meus evangelhos no lar. Seria um sinal? Talvez. Casada? Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. E eu casei com 15 anos. E fiquei casada até os meus 17 anos. É gratificante estar aprendendo esses conhecimentos. É maravilhoso. Mas é isso, galerinha. É isso. Acho que vou deixar vocês por aqui, né? Nessa belíssima terça-feira. Acho que eu vou jantar. Mas é isso. Eu vou buscar aparecer mais aqui, tá? É porque eu não tenho ideia pra poder postar aqui. Eu tô meio travada, não sei, mas eu vou destravar isso. Eu vou voltar a aparecer aqui, eu prometo. Mas eu estou bem, tá? Eu estou ótima, graças a Deus. Eu sei que teve muita gente que ficou perguntando e tal, se eu tô falando aqui. Imagina, gratidão. E boa noite, fiquem com Deus, tá? E façam orações, é muito importante que vocês orem. Beijo!